Nação flamenguista, o Flamengo vencendo o seu jogo aí, 2-0 contra o Grêmio, né? Líder do campeonato, daí já começa a despertar os olhares, né, com mais atenção, porque, claro, ele sabe que se o Flamengo já começar o campeonato colocando ponto na frente, pessoal, aí fica complicado, né? Fica complicado, né? Ainda vai ter jogo aí, né, dessa rodada, né? Eu acho que hoje vai ter um jogo, se eu não me engano. Mas é isso aí, né? Se o Flamengo conseguir, já do início do campeonato, colocar alguns pontos na frente aí, vai deixar muito torcedor preocupado. Principalmente palmeirense, torcedor do Inter, né? Torcedor de outros clubes, né? O Flamengo fez um bom jogo, né? Na medida do possível, fez uma partida ali que dominou do início ao fim, não deixando o Grêmio jogar. O Flamengo atacava na hora que achava que era necessário, com velocidade ou até mesmo com triangulações. E a tendência é esse futebol que a gente viu evoluir, né? E o que será que os rivais estão achando? O que será que a mídia alternativa está achando desse Flamengo, né? Será que vão deixar o Flamengo disparar? É complicado, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Ao Opina Porco, o link tá aqui na descrição. Vamos ver o que é que ele fala aí no final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Mas muita coisa pode acontecer. Neto, ainda é muito cedo. Eu sei que é cedo. Só que quando a gente tem jogos contra possíveis times que vão brigar pela taça, ele já se torna um jogo muito importante, mesmo sendo muito cedo. Então o Palmeiras tem um compromisso muito, muito importante. O Palmeiras, nesse final de semana, ele teve o compromisso importante contra o Corinthians ontem, porque ele tirou ponto do Corinthians. O Corinthians estava na frente do Palmeiras, ele tirou ponto do Corinthians, o Corinthians ficou para trás. E o Flamengo tinha também a lição de casa hoje, de mostrar para o seu torcedor uma resposta ao que aconteceu no meio da semana. Só corrigindo, pessoal, o Flamengo jogou fora de casa, não foi em casa. A diretoria falou que está priorizando o Campeonato Brasileiro? Vamos ver então. Então tem que mostrar resultado no Campeonato Brasileiro. E aí fez esse jogo contra o Grêmio. E cara, eu tava lendo uma matéria lá no Globo.com, que eles estavam falando sobre o mercado do futebol em geral e falava também sobre o Flamengo. Que o Flamengo busca um jogador para ser um alternante com o Arrascaeta. E hoje, nós tivemos a resposta do porquê eles buscam isso. Ah, Neto, mas pô, por que querem um jogador alternante? Porque o Arrascaeta, ele tem uma questão ali física que costuma atrapalhar ele quando os jogos se intensificam em um determinado momento da temporada. E como é uma equipe que vai disputar muitas competições, é necessário você ter um jogador como uma segunda opção, como um plano B. Até mesmo para você diminuir a carga e o estresse, seja ele muscular, desse jogador. Porque é um jogador que tem históricos de lesões e é um jogador que tem um potencial assim absurdo, independente, pessoal, de rivalidade. Independente de eu ser palmeirense, eu falo pra vocês que eu acho o Arrascaeta um dos melhores jogadores do mundo. E eu só não acho que ele esticou esse potencial dele pra Europa afora, justamente por causa desse problema físico que ele tem recorrentemente. E vocês perceberam que ele é um jogador que faz muita diferença. Que muitas vezes, quando o jogo ele tá mais burocrático, ele tá mais amarrado, ou o time tenta e às vezes não consegue, o Arrascaeta ele encontra uma forma e uma oportunidade, e com uma jogada individual, às vezes começando ela e até terminando ela, ele consegue tirar o coelho da cartola e consegue trazer resultados importantíssimos. Então você ter um cara desse alternando com um outro bom jogador, é você garantir a ampla cobertura, o amplo domínio daquele setor do campo. E aí você pode ir fazendo esse revezamento e diminuindo a carga do jogador para quando ele entrar, ele estiver mais bem disposto e não ter risco também de ter lesões futuras. É por isso que o Flamengo busca um alternante a ele. Porque o Flamengo enxerga a importância hoje do Arrascaeta. E a camisa 10 cabe muito bem a ele justamente por motivos como esses. Então esse cara, performance física boa, ele é um monstro. Ele é um monstro. O Flamengo fez uma partida segura, em uma jogada extremamente rápida, muito aguda,
logo no início da partida, acredito que todo time que joga fora de casa, abrir o placar é um sonho, né? Todo mundo quer abrir o placar. O Arrascaeta faz uma bela jogada com um gol de videogame. Tava até conversando com o Wildevan, parceiro nosso aí da Tribo da Sorte. Ele falou assim, cara, foi um gol de jogo de videogame. Um gol de jogo de videogame. Um belo gol, onde o Arrascaeta, ele basicamente deixa comigo que eu resolvo. E, cara, o Grêmio fez uma partida muito dispersa, uma partida muito ruim. E por mais que em alguns momentos o Grêmio teve a sua posse de bola, tentou criar alguma coisa, a marcação do Grêmio fornecia espaços para que o Flamengo fazia tabelas, trabalhasse 1-2, tivesse ali o domínio do meio-campo e principalmente ajustasse a marcação. Flamengo ajustou numericamente uma marcação que fez com que o Grêmio ficasse mais espaçado ainda em campo. Para você entender como que o ajuste de marcação, ele faz a diferença no jogo, porque ele também empurra o time adversário para trás e ele abre amplitude e espaço entre os jogadores adversários. Isso permitia com que várias jogadas de contra-ataque, inclusive até que resultou no gol, acontecessem, para que o Flamengo pudesse trabalhar essa transição ofensiva de maneira rápida, e trabalhou rápido muitas vezes. O problema foi lá no terceiro bloco. O terceiro bloco mostrou-se ainda ser um grande desafio de finalização para o Flamengo. Ainda é um grande desafio para o Flamengo e uma lição de casa, uma tarefa que o Felipe Luiz ainda precisa ajustar, e já não é de agora que a galera tá percebendo isso, né? Até o próprio técnico já admitiu que o terceiro bloco de conversão é um problema. Mas o Grêmio com... Esse jogo, Neto, eu vejo até assim, né? Finalizou menos, mas marcou mais gol, né? Porque o jogo passado, né? O Flamengo martelou, finalizou muito, poucos gols. Esse não, finalizou pouco, mas teve mais resultado, né? Tomara que continue assim, né? Sinal que a eficiência subiu, né? Um time bem desorganizado muitas vezes cedia algumas avenidas no meio-campo, avenidas nas laterais. O Flamengo também recuava a bola em certos momentos para tentar abrir a amplitude nas bolas alçadas, na profundidade, fazendo com que o Grêmio jogasse as suas linhas para frente, conduzisse as suas linhas para frente. E muitas vezes o Grêmio não caía nessa, né? Mas em compensação, o setor do meio-campo do Grêmio era um desastre. O Grêmio hoje, na sua organização tática, técnica, me pareceu muito o Corinthians ontem. Um time que não conseguia se encontrar no meio-campo, um time que não conseguia ser agudo no ataque, um time que não conseguia fazer tabela, um time que não conseguia sair da marcação. O Grêmio ficava com a posse de bola, ficava do meio-campo pro campo dele. Porque quando ia do meio-campo pra frente e chegava no último bloco do sistema defensivo, travava porque a marcação do Flamengo chegava com 2 ou 3 jogadores fazendo a pressão, e aquela marcação tática geral do jogo, afastando os jogadores do Grêmio, dificultava as articulações ofensivas do Grêmio e fazia com que o Grêmio não conseguisse muita coisa. Acredito que chutes a gol do Grêmio mesmo, assim, a gol mesmo de perigo, acho que foi não foi? Que teve ali uma boa defesa, né? Uma defesa muito bonita, inclusive, que o Rossi fez logo no final do jogo. E aí, o segundo lance, aproveitando também do espaço de transição, aproveitando da amplitude frouxa de marcação do Grêmio, que foi cansando, porque, cara, quando você tem jogadores também com amplitude larga em campo, você exige que o cara corre mais para cobrir espaço. E aí, chega no final, fisicamente o Grêmio estava acabado. Estava mais acabado do que o Flamengo. Naquele momento ali, o Arrascaeta busca aquela jogada primorosa e faz o segundo gol. Muita gente achou que o Arrascaeta ia tocar pro lado, né? Passar pro lado, que eu acho que o Bruno Henrique vinha em condição. Eu achei que ele ia fazer isso. Mas ele resolveu chutar e fez bem, porque se passasse pro lado, a chance de perder aquele gol era muito grande. Então foi uma decisão inteligente ali do Arrascaeta de ter visto a oportunidade ali no canto, tirou a bola do goleiro, fez a lição de casa e simplesmente ficou muito à vontade com a marcação do Grêmio. Então a marcação do Grêmio ela foi tão ruim, que ela deixou espaços confortáveis para que alguns jogadores do Flamengo chutassem a gol, como o caso do Cebolinha, que também tentou chutar a gol. E foi isso. Vamos para a tabela do Brasileirão agora? Flamengo, primeiro lugar.
justamente por critérios de desempate, né? Então, Flamengo, primeiro lugar, por critérios de desempate, 7 pontos. Palmeiras, segundo, 7 pontos. Juventude, terceiro, 6 pontos. Pois é, pessoal, o Flamengo líder do campeonato, né? Líder da competição, com 7 pontos. Eu acho que o Flamengo nunca tinha iniciado o campeonato tão bem, né? Mas não vamos aqui também querer passar pano, né? Quando eu digo passar pano, o que é que a gente sempre diz? O Flamengo tem o melhor elenco das Américas, né? O Flamengo tem o melhor time, melhor estrutura, paga melhor. Então, o Flamengo tem 2 times, eu vejo muita gente dizer. O time titular do Flamengo é do mesmo nível, o time reserva do Flamengo é quase do mesmo nível do time titular. Então, pessoal, se entrar com reserva, se entrar com titular, acho que a obrigação do Flamengo é vencer os jogos, né? Coisa que não aconteceu aí na Libertadores. Mas é motivo para pânico? Eu não vejo isso, né? Não vejo assim, né? Motivo para pânico, não. Longe disso, né? Claro, perdeu na hora que podia perder. Felipe Luiz mesmo falou aí, né? Que sirva de lição. Eu acho que esse jogo contra o Central Córdoba foi o divisor de água, né? Quando se fala em confiança, né? Porque estava confiante o torcedor, jogadores, treinador, diretoria. Achou que ia vencer fácil e se complicou. Então, pessoal, não tem jogo fácil. Claro, você vai encontrar um adversário que é inferior ao seu nível técnico, mas se você não jogar o que sabe, se não jogar o pra valer, você vai perder o jogo. E futebol é o único esporte no mundo que o pior vence o melhor. Dificilmente você vê isso aí em outra modalidade de esporte, né? No basquete, no vôlei, no tênis, né? Dificilmente você vê isso. O pior vencendo o melhor. Já no futebol acontece. E muito, né? O Flamengo perdeu para o Central Córdoba. Foi justamente isso, né? Mas agora, pessoal, líder do campeonato. Eu acho que vai ter um jogo aí contra o Juventude no Maracanã, né? Se eu não me engano, vai ter dois jogos em casa. Juventude e Vasco, se eu não me engano. Então o Flamengo tem que conquistar as vitórias, porque vai ter um jogo difícil, né? Contra a LDU, na altitude. O Flamengo precisando da vitória. O Flamengo tem que ir lá e conseguir essa vitória, pessoal. Se o Flamengo vencer o Vasco e vencer o Juventude jogando bem, vai confiante. E se vencer o jogo lá no campo da LDU, que para mim não é novidade nenhuma, o Flamengo venceu o jogo, tem condições para isso. Tem que fazer uma preparação justamente por causa disso, né? Desgaste, né? O jogo lá. E se o Flamengo fizer 3 bons jogos, aí, pessoal, todo mundo vai ficar preocupado com o Flamengo, né? Porque o Flamengo já tá deixando muito torcedor preocupado, né? Líder do Campeonato Brasileiro, jogando bem. Realidade é essa, que o Flamengo jogou bem, né? Dominou o jogo, fez o gol na hora que queria. Um ponto a ser falado. O Flamengo finalizou menos, mas marcou mais. Isso aí, pra mim, eu vejo como uma virtude, né? E o Flamengo estava finalizando muito e fazendo pouco, né? Agora tá ao contrário. Finalizando pouco e fazendo muito. Então, aí seria ótimo manter isso, né? Mas é isso. Sei que tem palmeirense que vai ficar de olho, tem torcedor do Internacional, tem torcedor do Corinthians, né? Corinthians. Havia muita gente aí dizer que o Corinthians era o time que ia bater de frente com o Flamengo, né? Flamengo e Palmeiras, né? Não vejo isso. Pra mim, eu vou ser bem realista. Aqui no futebol brasileiro, hoje vejo Flamengo e Palmeiras, né? E Flamengo aqui, ó. Palmeiras abaixo. Aí lá abaixo, Internacional, Corinthians, outros clubes, né? Não tá ao mesmo nível do Flamengo, pessoal. Acho que temos que assumir isso, né? Mas, como Felipe Luiz disse, futebol é jogado dentro de campo. Futebol é jogado. Não adianta eu chegar e só com o nome, só porque fiz um jogo perfeito, que vou achar que vou vencer o próximo adversário passando por cima. Isso aí não existe, né? Isso aí não existe. Tem que manter o mesmo foco, a mesma concentração e boas atuações para prevalecer. Aí sim, uma boa atuação, você vai estar mais próximo da vitória, né? E é isso que o torcedor flamenguista espera, né? A evolução aos poucos, aprender com a derrota que aconteceu aí, né? A gente espera que tenham aprendido, diretoria, jogadores e Felipe Luiz. E vamos torcer aí para a vitória lá na LDU também, né, pessoal?
Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.